Capítulo 258. A estrada de concreto ficou suja com a chuva prolongada. 2 lampiões a gás, da altura de um homem adulto, ao longo dos 2 lados da estrada emitiam uma luz forte, mas enevoada devido à umidade no vidro. Uma carruagem alugada dirigiu durante a noite enquanto os pedestres ao redor usavam chapéus ou carregavam guarda-chuvas. Klein encostou-se na parede, admirando preguiçosamente as ruas noturnas de Bäcklund. Naquele momento, ele de repente sentiu a temperatura dentro da carruagem cair significativamente. Um vento sombrio e frio estava girando. Klein virou a cabeça e viu que a senhorita guarda-costas, vestida com um vestido gótico preto real, estava sentada na frente dele sem que ele percebesse. Sua voz era etérea e sonhadora. Aquele olho da sabedoria sentiu minha presença. Como esperado, Klein assentiu, sem surpresa. Ele tem vários itens místicos, talvez tenha percebido você por causa deles. Eu até suspeito que ele tenha uma organização por trás dele. Caso contrário, é praticamente impossível para o olho da sabedoria coletar vários itens místicos relativamente poderosos em 30 anos apenas com seu poder. Anteriormente, o contra-almirante Furacão, Quilangus, tinha apenas a fome rastejante, apesar de ser um dos 7 grandes almirantes piratas. Claro, era possível que este último tivesse padrões elevados e itens místicos comuns não chamassem sua atenção. Afinal, com fome rastejante, ele poderia ser mais completo e quase sem fraquezas. Sim, para que o próprio olho da sabedoria seja rico, deve haver uma boa explicação também. Ele organizou tantas reuniões e, uma vez que encontra um item místico adequado, não poupa gastos para obtê-lo. Ter alguns em sua coleção não é tão inacreditável. É como se ele tivesse uma mina de ouro em casa, ou ele administrasse um banco. Klein satirizou silenciosamente. Ele não mencionou em detalhes que havia adivinhado que o olho da sabedoria era da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria, ou da Igreja do Deus do Conhecimento e Sabedoria, por medo de expor a senhorita guarda-costas que ele não era alguém que acabara de se tornar um Beyonder. A loira senhorita guarda-costas assentiu levemente, como se concordasse com as suspeitas de Klein. De repente, ela franziu a testa e olhou para a janela à sua frente. Um rico cheiro de sangue. Há um forte cheiro de sangue. Klein virou a cabeça, perplexo, e olhou pela janela. Havia um beco isolado na garoa esparsa. Perto da entrada do beco, uma mulher com um vestido lindo estava caída no chão. Naquele momento, um pedestre passou e, após uma inspeção cuidadosa, soltou um grito repentino. Os gritos assustaram ligeiramente o cavalo quando o cocheiro apertou rapidamente as rédeas, diminuindo a velocidade da carruagem. Sob a luz do lampião a gás, Klein viu o rosto pálido da mulher caída no chão na entrada do beco. Havia um corte profundo em seu estômago e seus órgãos internos pareciam ter sido esvaziados. O sangue no chão ao redor dela estava fluindo lentamente, carmesim e grosso. Isso. Como um ex-falcão noturno qualificado, ele rapidamente pensou em muitos casos semelhantes. Estes eram frequentemente relacionados à adoração ao diabo. E quando se tratava de adoração ao diabo, quase sempre estava ligado a organizações antigas. Foi a seita santificadora de sangue que apareceu pela primeira vez na Quarta Época. De acordo com os registros, esta foi uma aliança frouxa formada devido à adoração de diabos. Consistia em vários chamados clãs diabólicos, como os clãs Nós, Andariel e Beria. Eles não eram subordinados um ao outro. Em sua tentativa de fazer proselitismo da fé no diabo, eles cometeram muitos assassinatos. De volta a Tingen, a contadora dos falcões noturnos, Sra. Oriana,
Foi uma dessas vítimas que felizmente foi salva. Claro, nem todos os casos semelhantes foram cometidos por eles. Muitas pessoas achavam que tais atos eram muito legais e começaram a imitá-los. Parece que foi feito pela seita santificadora de sangue, a senhorita. Guarda-costas sussurrou enquanto sua figura rapidamente se tornava translúcida antes de desaparecer. Ela não se importava se Klein a entendia ou compreendia a situação. Nesse momento, a carruagem já havia passado pelo local do crime. Klein também percebeu que a patrulha policial havia chegado, então reteve a ideia de descer da carruagem para observar e, em vez disso, optou por agir como um cidadão comum que estava passando. Sim, cidadão Sr. Moriarty. A seita santificação de sangue tem o caminho do criminoso, que também é conhecido como o caminho do diabo. Disse que após a sequência 7, o Beyonder correspondente gradualmente se tornaria demoníaco. No entanto, eles só revelariam esses sinais em certas circunstâncias. Os criminosos de sequência 9 têm corpos fortes, instintos aguçados e uma variedade de habilidades criminosas, mas sua consciência ainda não se foi. A sequência 8, conhecida por seu antigo nome Sangue Frio, tem o nome moderno Anjo Sem Asa. Significa que, a partir desse momento, eles perdem a consciência e se deleitam com desejos malignos, com corpos que parecem ainda mais desumanos. Eles também obteriam alguns dos poderes mágicos do diabo. Sequência 7. Assassino em série compreende uma boa quantidade de conhecimento e rituais relacionados à adoração ao diabo. Eles gostam de agradar o diabo com assassinatos em série especiais. Eu não sei as sequências depois disso. As informações sobre a seita santificadora de sangue e o caminho do diabo passaram pela mente de Klein. A chuva lá fora parecia ficar mais pesada à medida que a chuva nas janelas convergia e caía, e o mundo inteiro ficou quieto e confuso. Do que adianta pensar tanto? Tais assuntos seriam definitivamente assumidos por um esquadrão Beyonder. Podem ser os punidores mandatários ou falcões noturnos. Não há necessidade de me preocupar. Klein balançou a cabeça com uma risada enquanto murmurava em sua mente. Quando voltou para casa, ele havia se esquecido do caso de assassinato. Ele foi até a porta ao lado e bateu na porta da frente dos Summers, pedindo à senhora Stelling que dissesse a Mary que ela poderia vir buscar as provas amanhã à tarde. Em seguida, ele se lavou e leu os jornais, aprendendo sobre a situação atual e as novidades em Backlund. Na manhã de sábado do dia seguinte, Klein desfrutou lentamente de seu café da manhã e saiu para pegar as fotos recém-reveladas. Ele escolheu aquela com a melhor visão do rosto de Dorago Gale e Erica Taylor, aquela que mais despertava sua paixão. Depois de guardar as fotos, ele foi para a delegacia de polícia de Hayes antes que a senhora Mary chegasse e conseguiu recuperar o dinheiro da fiança que valia 10 libras. No processo, também viu o verdadeiro sargento Fachini e se sentiu um pouco desconfortável. Depois de sacar as 500 libras restantes em dinheiro de sua conta, Klein finalmente terminou tudo depois de uma manhã movimentada. Antes de preparar o almoço, entregou as 600 libras restantes à senhorita guarda-costas de uma só vez, deixando 146 libras, 8 soles e 5 centavos para ele. Esses eram todos os seus fundos líquidos. Além da senhorita Justiça, não tenho outras dívidas. Klein preparou para si mesmo um bife e polvilho com molho de pimenta do reino. No momento em que ele estava saboreando o bife médio bem-humorado, a campainha de repente tocou e ressoou em sua casa. Senhora Mary, não é muito cedo? Intrigado, Klein largou o garfo e a faca e caminhou até a porta.
Ele parou por 2 segundos quando a imagem do visitante do lado de fora da porta apareceu em sua mente. Era um cavalheiro antiquado com um sobretudo cinza claro, uma cartola de seda e uma bengala preta e dourada. Ele tinha olhos azuis penetrantes e suas têmporas estavam raiadas de branco. Suas rugas estavam profundamente gravadas em seu rosto, fazendo com que seus músculos faciais parecessem flácidos. Posso saber quem você está procurando? Klein perguntou depois de abrir a porta. O velho cavalheiro disse com um forte sotaque de Midshire: Você é o detetive Sherlock Moriarty? Você tem algo que deseja confiar a mim? Klein assentiu e abriu caminho, levando o velho cavalheiro para a sala de estar. Ele hesitou por 2 segundos, então perguntou: Você gostaria de café ou chá? Um copo de água quente, por favor. O velho senhor tirou o chapéu e sentou-se. Muito bem, é muito simples. Talvez eu devesse contratar um ajudante para servir o chá e limpar o lugar. Enquanto a mente de Klein vagava, ele foi até a cozinha e enxaguou um copo. Depois de colocar a água quente na frente do velho senhor, ele caminhou até o sofá e sentou-se com as mãos cruzadas. Como posso me dirigir a você? Mille Carter, o velho cavalheiro respondeu simplesmente. Senhor Carter, o que você gostaria de me confiar? Klein perguntou diretamente sem se preocupar em trocar gentilezas. Enquanto falava, ele silenciosamente ativou sua visão espiritual para observar Carter. Este velho senhor goza de boa saúde. Há alguns problemas com a cor das juntas de sua perna esquerda, provavelmente artrite. Suas emoções são principalmente azuis devido ao pensamento calmo, com uma pitada de ansiedade. Com apenas um olhar, Klein chegou a uma conclusão geral. Mille Carter ergueu a xícara de porcelana branca e, enquanto esfregava sua superfície, disse: A questão é: comprei uma casa na rua Williams. Eu venho de Midshire e por causa do meu negócio, estarei morando em Becklund permanentemente. Rua Williams. Onde é? Estando em Becklund há menos de um mês, Klein, que precisava consultar o mapa ou confiar em sua intuição, fez o possível para parecer sério e confiável. Mille Carter olhou para ele e, sob seu olhar, continuou: Há rumores de que a casa pertencia originalmente a um visconde falido. Isso foi há cerca de 2 ou 3 décadas. Depois de algumas mudanças de mãos, finalmente comprei. Planejei fazer algumas reformas que se adequassem ao estilo moderno, mas descobri uma porta secreta escondida no porão que leva a uma estrutura subterrânea muito grande. Considerando que poderia não ser seguro lá dentro, interrompi temporariamente a construção e impedi que os trabalhadores e servos o explorassem precipitadamente. Espero que você possa me ajudar a confirmar a situação dentro da estrutura subterrânea. Estrutura subterrânea. Ruínas antigas? Tesouro secreto? Klein pensou e disse: Por que você não chamou a polícia? Os recursos que a polícia pode mobilizar são mais de 100 vezes os que um detetive particular como eu pode reunir. Os resultados da exploração serão definitivamente melhores e mais confiáveis. Mille Carter esfregou a ponte do nariz. Não quero que muita gente saiba disso, principalmente o governo. Se eu confirmar que não há perigo dentro da estrutura subterrânea, pretendo usá-la como parte da estrutura e reutilizá-la. Sei que isso é um grande risco para você e estou disposto a pagar 50 libras por isso. Mas você não pode ter mais de 3 assistentes, e posso compensar depois, dependendo das circunstâncias. 50 libras é um preço bem alto. Se eu fosse um detetive comum, isso equivaleria a 2 ou 3 meses de minha renda. Ele acabou de chegar em Becklund e não conhece nenhum outro detetive. Ele só poderia ler os jornais para procurar anúncios e acabou vindo até mim. Klein hesitou por alguns segundos. Deixe-me pensar sobre isso,
De repente, ele revelou um sorriso de desculpas, apontou para trás e disse: preciso usar o banheiro. Millie Carter assentiu levemente e tomou um gole de água quente. Depois de entrar no banheiro e fechar a porta de madeira, Klein se olhou no espelho e tirou uma moeda de cobre. Porque ele tinha a senhorita guarda-costas com ele, não podia confirmar isso acima da névoa cinza, então ele só podia confiar em suas próprias habilidades de adivinhação. Eu deveria aceitar esta comissão. Reticências. Klein recitou 7 vezes e jogou a moeda enquanto a observava cair. Tude. A moeda de cobre caiu em sua palma e o retrato do rei ficou virado para cima, indicando uma resposta positiva. Klein assentiu levemente e sussurrou no ar: o que sua intuição lhe diz? A figura da senhorita guarda-costas apareceu rapidamente no espelho. Ela respondeu inexpressivamente: há uma certa quantidade de perigo, mas não é grande. Muito bom. Klein guardou a moeda, lavou as mãos e saiu do banheiro e foi para a sala. Ele olhou para Millie Carter e disse com um sorriso: aceito esta comissão. Ponto.